Vamos falar de economia agora? Estamos precisando tanto saber como substituir alimentos que de repente ficaram muito caros e não tem mais condições da gente colocar no carrinho. Só que a gente não pode abrir mão do valor nutricional da nossa saúde, né? De alimentar bem não só a gente, mas também oferecer um bom alimento para nossa família. Por isso que a gente está recebendo hoje a doutora Andresa Botelho, que é nutricionista funcional e membro do IBNF, que é o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Obrigada, Rê, pelo convite. Assunto de extrema importância para os dias atuais, né? Porque realmente a gente está vivendo momentos aí trevosos. Cada vez que a gente vai no mercado, a gente compra menos e a conta fica mais alta, né? Mais alta. E aí a gente chega à conclusão de que a gente precisa, mais do que nunca, agir com inteligência na cozinha, né, Andresa? Sim, sim. E eu vejo isso diariamente na minha clínica, a reclamação e quanto que tem que se adaptar para ter um carrinho, para ter uma despensa, né, adequada não só financeiramente, mas para a saúde também, né? Economicamente falando, acho que uma dica que a gente pode dar é a questão da pesquisa de preço, né? Porque assim como está tudo caro, mas existem lugares que fazem promoções, né? Existem mercados que de repente fazem aquele dia do sacolão para você ter acesso a outros legumes mais variados. Ai, mas minha família é meio chata, não come isso, não come aquilo. É uma ótima hora para a gente introduzir outros alimentos? Sim. E tem estabelecimentos também que eles vendem até um pouco mais barato quando você compra com maior quantidade. Então, de repente, é uma dica de irem com outros familiares ou então comprar para mais famílias e aí depois faz a partilha, né, da conta. Também é interessante essa dica. Para você ter uma ideia, antes de entrar aqui na questão nutricional, eu vou dizer para vocês a alta acumulada nos últimos 12 meses desses alimentos aqui, para você ver como o básico da nossa alimentação aumentou demais. Óleo de soja, 74,78%. Isso acumulado dos 12 meses. Olha aí, gente, é absurdo. Repolho, 75,7%. Feijão fradinho, mais de 47%. O arroz, 37%. Carne vermelha, 32%. O frango, 22%. E o café moído, 13,21%. Tem gente deixando até de tomar café, que é o nosso fazendo a substituição para chá, né? É verdade, Sim, é verdade. Mas tem pessoas que são até dependentes um pouco mais da cafeína. Eu tenho até orientado alguns chás com cafeína, né, que também sai um pouco mais em conta do que fazer o café. Bom, vamos lá falar então das substituições aqui. Como é que a gente já pode pensar assim em grandes grupos de alimentos? Se um carboidrato está muito caro, tem que substituir por outro carboidrato. Se essa proteína está cara, tem que substituir por outra proteína. Porque não dá para deixar nenhum grupo faltando na alimentação, né? Perfeito. As substituições, elas têm que ser dentro do grupo, né? Então, carboidrato, por exemplo, a gente tem aqui a batata, macarrão, mas não tem uma necessidade de ter mais do que uma fonte de carboidrato num prato saudável. Tá? A gente otimiza esse prato com 50% de vegetais crus, assados, refogados, as verduras, 25% das proteínas, podendo ser metade proteína animal e metade proteína vegetal. Quem não consome proteína animal pode ser na totalidade a proteína vegetal. E também temos a fonte de gordura, né? Então a gente tem que ficar muito atento, a fonte dos carboidratos, muito atento de fazer essa composição do prato perfeito. Tá bom. Então no caso o arroz, a gente chega lá no mercado e vê que o arroz está muito caro, não tem marcas alternativas para a gente comprar. O que a gente pode colocar no caso do arroz, que é uma fonte de carboidrato, o que a gente pode substituir? Os tubérculos, que entra batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, batata doce, né? Então tem aí uma variedade. Macarrão, né? As massas você também pode substituir. O fubá, podendo fazer a polenta, podendo fazer outros pratos. A farinha de mandioca também entra. E a farinha de mandioca, ela até é bem versátil, que você pode até fazer uma farofa com ovo, que aí entra a proteína, uma salada, colocar uma salsinha. Então, você consegue diversificar e sair daquela monotonia, daquele dia a dia, porque a gente também está muito acostumado com feijão e arroz, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer as substituições. Mas o feijão e arroz sempre foi uma combinação perfeita, né? E eles, nutricionalmente eles combinam, né? Eles se completam em aminoácidos, então é bem interessante. Mas tem como a gente, por exemplo, o feijão, mudar um pouco a coloração desse feijão. Né? Também pode entrar ervilha, lentilha, feijão preto, feijão branco, feijão fradinho, então grão de bico. Então, até o amendoim que ele entra nas leguminosas, as pessoas pensam que ela é uma oleaginosa que entra na castanha, mas o amendoim também entra. Então, você pode até torrar esse amendoim, colocar em cima de uma salada, de um legume. Então, tem muita coisa aí para diversificar.
Muito bom. Então, no caso do feijão, a gente pode fazer como se fosse um feijão com caldo, a ervilha, a lentilha, até o grão de bico. Eles costumam já ser naturalmente mais caros, mas por causa dessa alta, pode ser que a gente consiga chegar com um preço equivalente. Ou então, como você falou, colocar outras cores de feijão. Não precisa ser só o carioca. Sim. Vai pro feijão preto, vai pro que está em promoção, né? Vai no que está em promoção. E mudar também as técnicas de cocção, os pratos, por exemplo. Você pode pegar um feijão e fazer uma sopa de feijão. Boa. Porque vai render mais. Sim, uma salada com feijão. Uma salada com feijão, uma salada de grão de bico, uma salada com ervilha. Então, um purê de ervilha podemos fazer. E também vai entrar na composição do prato no lugar do feijão, da proteína vegetal. Mas a gente tem que ter coerência. Então, no caso, tirou o feijão, coloca um outro grão. Não dá, por exemplo, vou tirar o feijão e colocar abóbora, por exemplo. Isso não faz sentido. Nutricionalmente, na montagem do prato, não. Mas você pode diversificar. No almoço você faz, você substitui. E no jantar você complementa. Não tem uma regra, né? Você sempre comer o feijão, o arroz e uma proteína animal. Você pode então, se eu já garantir a proteína na hora do almoço, por exemplo, comer a proteína animal na hora do almoço, eu não tenho necessariamente que comer ela à noite? Não tem necessidade. Inclusive, não tem necessidade até da proteína animal diariamente. A gente tem até uma campanha, que é a Segunda Sem Carne, que todo mundo da nutrição, enfim, nesse universo da saúde, comenta e prega, né, para a gente diminuir um pouco o consumo da proteína animal. Agora vem pra cá que a gente vai falar das proteínas, né? Sim. Andressa, é o seguinte, a gente chega no mercado e quase cai pra trás. Carne bovina, pelo amor de Deus. Mas tem, né, as outras fontes. O frango não subiu tanto como a gente viu. A carne de porco sempre foi uma alternativa um pouco mais em conta também. Nutricionalmente falando, elas são equivalentes? Elas são equivalentes, são proteínas de origem animal. E tudo aumentou, né? Até a proteína, até o frango. Até o porco, os ovos, né? Mas as pessoas têm o hábito de consumir a carne vermelha. Então eu tenho falado bastante para que diversifique. Cada dia você consome uma fonte, né? E compre um pouco menos ou congele. É importante ter, para quem, lógico, não é vegetariano nem vegano, né? E aí tem outras opções. Mas a proteína animal, ela é muito bem-vinda para o nosso metabolismo, principalmente por ser rica em vitamina B12. Agora, o ovo tem sido uma alternativa incrível, né? Também, porque, claro, é mais barato e também é uma fonte de proteína bem importante, né? E o ovo a gente consegue fazer várias técnicas de cocção, né? Você pode fazer ovo cozido, omelete, ovinho mole. Todas são boas, né? Todas são bem-vindas. Colocar o ovo cozido numa salada, você fica com uma refeição completa. Então, é usar a criatividade. O peixe também é uma boa fonte de proteína, né? Claro, a gente encontrando preços mais em conta. Um peixe que é bem barato, sempre foi, não sei como está hoje, mas é a sardinha, né? A sardinha. E é muito bem-vinda porque ela é rica em vários nutrientes, inclusive ômega 3. Um nutriente muito importante, por exemplo, para saúde cerebral. E ela é riquíssima, né? Vale a pena. Riquíssima. Agora, vamos falar do óleo? Gente, tá de cair duro o preço do óleo. Não tá fácil, né? Todos, seja de soja, canola, etc. Você vai ensinar pra gente uma substituição bacana aqui? Então, substituir o óleo, as pessoas estão bem acostumadas. Eu vou dar uma dica que eu dou para os meus pacientes, que é usar um borrifador. Usar um borrifador, a gente tem esse daqui, então eu faço uma proporção, oriento uma proporção do óleo, o qual que a pessoa tem o hábito de consumir, para 6 de água filtrada. Então você coloca no borrifador, toda vez que for usar você chacoalha, porque o óleo e a água não se misturam, e você faz a sua técnica de cocção. Repete então qual é a quantidade que você coloca. Uma medida do óleo, a medida que você for usar, você vai usar para água filtrada, mistura, coloca uma medida para 6 de água, chacoalha e borrifa. Olha que legal. Na panela, na frigideira. Isso antes de qualquer cocção. Antes de qualquer cocção. Então você faz uma economia do óleo que você está usando. Vai dobrar, né? Vai dobrar. O uso para você e quem usa azeite extra virgem, que está super caro, pode usar o azeite virgem para cozinhar também. Não precisa ser extra virgem, porque o azeite é o óleo que tem maior ponto de fumaça, que a gente chama, que aguenta a oxidação. É mesmo? Então você não precisa usar o mais caro para cozinhar. Porque ele vai oxidar de qualquer forma, dependendo da temperatura da tua técnica de cocção. Entendi. Então não tem necessidade. O azeite é o mais resistente nesse sentido. O azeite então. é o mais resistente. Então você pode deixar o extra virgem de melhor qualidade para salada. Para comer
cru, né? Cru. Sem esquentar. Sim. Muito bom. Ótimas dicas, obrigada, viu, minha querida? Foi bom te conhecer. Prazer é todo meu. Vou deixar aqui o contato também da doutora Andresa Botelho, que é nutricionista funcional e membro do IBNF, Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. E o contato é lá no Insta, @Andresa com 2 Es, Andresa Botelho, tá? Andresa com 2 Es, Botelho. Obrigada mais uma vez, Obrigada viu, querida? pelo convite. Até a próxima. Até a Muito próxima. bom.